Olá, amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede Coep de mobilização. Aqui é Rui Madruga que fala para vocês, na Rádio Com 104.5, mais uma vez presente nesse espaço. E hoje estamos um pouco de ressaca, né, o Gil Fernandes? Que, afinal de contas, ontem foi o aniversário da rádio, né? Fazendo 12 anos a Rádio Com, uma rádio comunitária que se mantém há tanto tempo, né? E tem cumprido um papel assim fantástico dentro da nossa comunidade aqui. Inicialmente ele começou só na área do perímetro, onde as rádios comunitárias foram programadas para atuar, né? Que não me lembro direito a questão legal. E hoje nós estamos aí para o mundo todo, né? Via internet, já convidando aos amigos que estão escutando o nosso programa da Rede Coep para participarem do nosso assunto hoje, que é um assunto muito polêmico, né, que tá acontecendo aí, que é a maioridade penal. E é por isso que redução da maioridade penal. Mas o assunto é maioridade penal, redução. O assunto envolve todos, né? E essa que já me corrigiu aqui, né? Primeiro eu já vou apresentar então a Diná. Tudo bem, Diná? Seja boa bem-vinda. Tarde a todos. Não, é que o que a gente vem trabalhando. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos muito alegres, né, e felizes por estar de novo nesta quinta-feira com esse sol maravilhoso aqui para trabalhar e trazer informações, assim, hoje informações e reflexão que todos nós precisamos fazer, né, ou pelo sim ou pelo não, nós precisamos estar pensando nas PECs, nas ações que estão vindo por aí para reduzir a maioridade penal. Então esse é o tema de hoje. A gente tem convidados aqui que a gente logo está apresentando. Não é uma correção, Rui, é só para nós estamos juntos. Tá bem, então, Dina. Então já vamos apresentando nossas convidadas. Sejam muito bem-vindas. A Mara Regina, que trabalha na pastoral carcerária, uma pessoa que convive de perto, né, com esses problemas, né, com esse público, né, que muitas vezes aí está lá por muitos motivos e a gente não, às vezes pode julgar, às vezes não pode, mas ela tem autoridade, né, para comentar sobre esse assunto, porque vive de pertinho, né, esses problemas aí. Boa tarde, Regina. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Com, tá? E estou muito feliz também de poder dar a minha modesta opinião e aqui cumprimentando a todos. Beleza. E também presente aqui na nossa mesa, Maria Luísa Martins, da Ação Social Caritas Arquidiocesana, né? Ela escreveu bem grande aqui, mesmo assim eu me atrapalho para ler, que eu estou precisando aumentar o grau dos meus óculos aqui. Boa tarde, Maria Luísa, tudo bom? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos da rádio, a quem está nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para poder dar a minha contribuição enquanto participante da Caritas. Eu sou membro da Caritas Arquidiocesana, um organismo da Igreja Católica que é ligado à ação social, à questão social mesmo. E espero poder contribuir num tema que é muito importante dentro da questão social, mesmo de violência e tudo mais. É um prazer, espero que eu possa contribuir com esse tema. Com certeza. Essas duas convidadas, né, que participam juntamente com a nossa equipe aqui, eu, a Diná e o Pedro, de reuniões, né, semanais para a gente comentar sobre esse assunto. Breve a gente vai comentar todas as ações que estão sendo programadas, inclusive uma discussão aí no auditório no Jandirão, lá da Universidade Católica de Pelotas. Mas antes da gente começar essa discussão, nós vamos dar boa tarde também ao Pedro das Neves, né? Tudo bem, Pedrão? Pedrão agora está fazendo umas reportagens para a gente aí, de campo, como a gente diz, está atuando, né, nos eventos, e se estivesse presente em quais os eventos aí, Pedro? Tudo bem, Rui? Boa tarde. Beleza, boa tarde aos ouvintes e aos nossos convidados. Estive presente junto com o rádio companheiro Rui
na 10ª Conferência de Assistência Social que aconteceu no auditório Dom Antônio Zátera, na Universidade Católica, agora nos últimos dias 6 e 7. Estavam presentes lá membros da sociedade civil organizada, funcionários da assistência social, servidores públicos da assistência social da cidade de Pelotas e membros do Conselho Municipal da Assistência Social da cidade. Eu peguei alguns depoimentos com eles e um dos que eu achei, de todos foram relevantes, mas um dos que eu acreditei ser mais relevante foi com o Michael Fuchs, né? Que é o então presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Ele deu alguns depoimentos e algumas expectativas que ele tinha porque essa conferência é a conferência municipal que antecede a conferência estadual e a nacional, né? É um evento de grande importância. Daqui saem deliberações que podem vir a se tornar leis e políticas públicas, né, que vão voltar à população. Queres ouvir agora o que ele tem a dizer? Claro. Então... Sim, não só complementando, Pedro, que é interessante essa reunião foi porque eles fizeram também a participação dos usuários, né? Teve a participação de usuários desses serviços que aconteceram aqui. Então houve não um confrontamento, né? Mas sim uma troca de ideias para que melhorem esses serviços, né? E por isso que são importantes esses seminários. Vamos escutar então? Claro, que bom que tu tocaste no assunto. Ele inclusive fala disso, ressalta a importância da participação do usuário. Beleza, vamos escutar então. Vamos escutar. Então, como você mesmo está falando, por ser deliberativo e como ser um espaço de construção de políticas públicas para as pessoas que delas necessitam, os usuários são protagonistas deste evento e a participação deles é extremamente importante, justamente que se garanta políticas que realmente atendam às necessidades dos usuários. Então, a participação é fundamental para que se possa propor e construir, implantar e implementar políticas que realmente atendam essas necessidades. Então, a participação do usuário é fundamental nessa construção. A plenária iniciou no dia de ontem, teve hoje todo o dia e agora nós passamos para a plenária final, onde serão aprovadas as moções, deliberações, as demandas, as propostas para o município, para o Estado e para a União. Essas demandas serão aprovadas agora no plenário final, posteriormente vão para a estadual e, se aprovadas, passarão à nacional para que a política seja implantada ou implementada de acordo com as demandas propostas das conferências municipais, estaduais e a nacional. Sim, então as nossas expectativas é que essas demandas levantadas sejam aprovadas na Conferência Estadual para que cheguem até a Nacional e retornem como leis, não é, como serviços, como programas a serem implantados nos municípios. Tá aí então a participação do Michael, né? Michael, isso, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Legal, tem mais alguma entrevista de algum outro lugar ou Pedro? Eu tenho, mas é sobre o assunto que a gente vai tratar em seguida, né? Que então é a questão da redução da maioridade penal. Então daqui a pouco, tá bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouco tu volta então com mais informações. É importante a participação do Pedro, né? Nosso estagiário de lá. Só para relembrar aos ouvintes, porque a semana passada a gente falou da conferência, o programa foi sobre a conferência, então a gente trouxe o resultado da nossa participação, da ida, da nossa estada lá junto com os usuários do serviço de SUAS de Pelotas. Lembrando que o COEP ocupa uma cadeira, a cadeira de usuários no Conselho Municipal de Assistência Social, representando exatamente esse segmento, usuários. Né? A gente está lá representando as duas associações, a Associação Fragete e a Associação Amampel, só para a gente estar fortalecendo. Bacana. Então vamos ao nosso assunto, né? A questão, por que nós resolvemos então trazer esse assunto para debater aqui, né? Vocês poderiam nos ajudar? Por que nós estamos debatendo esse assunto hoje? O que está por acontecer? Né? Eu queria que vocês nos ajudassem com relação à maioridade penal, né? Parece que vai haver um evento, né, Edna? Então, assim, esse tema surgiu nas reuniões da Semana Social Brasileira. A gente tem feito várias reuniões desde o ano passado, trabalhando a questão do Estado, né? O Estado que temos e o Estado para o que temos e o Estado que queremos, né? E essa pauta, e aí nesse tema a gente fala sobre a questão da juventude e surge lá, junto com os jovens que participam dessa comissão da Semana Social Brasileira, essa preocupação sobre a redução da maioridade penal. Então,
essa comissão resolveu chamar outros parceiros para a gente estar discutindo e colocando a nossa posição, né, diante desse tema que atinge todos nós e toda a sociedade. Aí se criou, então, um grupo que a gente está chamando de um fórum, né, para esse debate, dessa reflexão sobre a redução da maioridade. A gente fez já três reuniões. Agora, no próximo dia 17, estamos lá também de novo, fazendo essas reuniões para a gente fazer todo um debate, uma reflexão, leituras e um estudo, inclusive, para nos prepararmos para no dia 20 vai acontecer uma audiência pública. Então, nós estamos nos preparando para essa audiência pública que vai acontecer no auditório Dom Antônio Zátara, às 19 horas. É uma audiência que está sendo chamada por dois vereadores de Pelotas, que é o primeiro o Ivan Duarte e o segundo é o Rafael, né? Rafael Amaral. Então, o Ivan fazendo todo o debate contra a redução da maioridade e o Rafael a proposição a favor a questão da redução da maioridade penal. E nós, enquanto tanto a Regina, a Heloísa e daqui a pouco está chegando também a nossa advogada, a Neuza, a gente é da reflexão contra a redução à maioridade, porque a gente faz um trabalho, porque nós estamos envolvidos com instituições que trabalham com a questão pela vida, né, da promoção das pessoas, do cuidado com as pessoas. Então, a gente tem que fazer uma reflexão séria, né, antes de dizer, ok, vamos botar os meninos de 15 anos no presídio que está resolvida a causa. E a gente sabe, e estamos aqui para refletir, vamos estar na audiência pública para também falar sobre esses temas com pessoas com propriedade para falar sobre esse tema, para dizer não resolve. Então, por isso, nós somos não contra uma punição ao menino, né, ao menor. Não é essa que a gente que realmente ele tem que ser em algum momento orientado, tem que ter essa orientação. A gente é contra uma mudança de lei que vai atingir todos nós, toda a sociedade brasileira. A gente pode começar, então, ouvindo a opinião de vocês. Bom, primeiro a Mara, então, né? Não? A Mara não, a Maria Luísa. Enquanto membro da Caritas, que é um órgão da Igreja, um organismo da Igreja Católica, como eu coloquei no início, preocupa muito a gente essa questão, porque não é só a gente se colocar dizendo sim ou não. Todas as duas, tanto quem é a favor como é contra, a gente acredita e busca que a pessoa tenha consciência do porquê, que entenda a sua decisão de ser contra ou a favor da redução. A gente, enquanto Caritas, pensa que não vai diminuir a questão da violência se diminuir a idade penal. Ao contrário disso. Porque a gente sabe, por pesquisas, por noticiários, pelo próprio trabalho da gente enquanto agentes sociais, que o sistema prisional no Brasil não dá conta dos prisioneiros que já têm maiores de idade. E que o sistema precisa de muitas mudanças e que se colocar menores de idade num sistema que tem problemas graves, não vai resolver a questão, não vai ressocializar esses jovens, muito ao contrário disso. E também não quer dizer, como a Dina falou, que a gente é contra a uma punição severa, dependendo da gravidade da infração que esse menor cometer. Não é isso. A gente não está lutando contra a não penalização, mas sim que isso seja feito de forma a fazer com que isso sirva para construir ele enquanto pessoa, para ele se melhorar o seu caráter, ser punido pelo erro e construir uma nova vida, uma nova maneira de se ressocializar, produtivas, voltando a contribuir com a sociedade, não ao contrário. Assim, você tem uma ideia de ações assim que não são feitas, né? E que poderiam ajudar na recuperação desses jovens e desses presidiários? Vocês têm uma ideia assim de como é que funciona na realidade esses presídios nossos aqui, por exemplo, de Pelotas?
Olha, na minha opinião, aí, como cidadã Heloísa, antropóloga, que é a minha formação, eu penso que a questão social no nosso país é muito complicada. Falta políticas públicas sérias, eficazes, que façam com que esses jovens tenham uma formação, tenham uma ocupação, uma perspectiva de futuro. Na minha opinião, é perspectiva de futuro, porque não se tem, o jovem trabalha, a maioria não consegue chegar a um nível de intelectual grande por falta, problemas financeiros, por dificuldade financeira, e também o mercado de trabalho é escasso, ele não tem uma ocupação, falta até mesmo lazer para esses jovens de camadas populares, de camadas pobres da nossa sociedade. Em consequência disso, eles acabam ficando marginalizados pelo sistema. Eu acredito, sim, na questão das políticas públicas eficazes, que atendam às necessidades desses jovens de famílias pobres, que têm dificuldades em todos os sentidos. Se tiver mais oferta de condições, com certeza eu acredito que eles vão ter mais uma formação melhor, mais de acordo com a realidade que a gente vive. Eu acho que a Regina podia contemplar com mais informações, ela que tem um contato direto com esse público, né, Regina? Eu vou colocar aqui, ó. A pastoral carcerária é a presença da Igreja de Cristo no mundo dos cárceres e o representa na sociedade para promover a dignidade humana. Ela vai às cadeias visitar presos e presas, animada pelos sentimentos e valores que motivam o próprio Jesus Cristo em sua prática junto ao seu povo. Ao mesmo tempo, a pastoral encontra Jesus na pessoa de cada irmão encarcerado. Então, assim, a gente vê muito o lado humano. Eu coloco assim, a lei começou lá por volta de 1940. E esse tempo todo, o que aconteceu? Por que mudou? Por que agora está diferente? Por que querem mudanças? O que aconteceu? Falha do sistema? Então eu coloco assim, onde falhou? O governo, o Estado, o município, principalmente família. Nesse tempo de trabalhos que eu tenho feito lá nos presídios e na fase, eu vi muito a ausência da família, principalmente no jovem. O jovem é discriminado na sociedade, até mesmo na família. Então, se mudar a lei, nós não vamos estar conseguindo mudar um sistema todo. Eu acho que nós devemos atacar o problema da base e não mudando para deixar mais adiante. Eu acho que nós falhamos. Da sociedade, acho que tem muitas falhas. Tu que lida direto com eles, assim, Regina, como é os índices de recuperação, né? Existem estatísticas, existe estudos sobre isso lá direto? Olha, isso eu não posso te informar, porque como eu vou muito assim com os jovens, é uma coisa muito restrita. A gente não tem esses dados, eu até assim não me coloco para conseguir dados, porque acho que é uma coisa muito íntima, entendeu? Mas uma coisa eu posso afirmar, que entre 60 jovens, mais ou menos, que estavam internos lá, 3 ou 4 que cometeram, assim, homicídios ou coisas mais graves, tá? Mas da fase. Mas é tráfico e pequenos roubos, esse tipo de crime maior, assim, de mais alta periculosidade, é o mínimo. Eu acho que a sociedade está completamente enganada em colocar esses crimes horrendos e essa violência toda que está no Brasil afora, né? Mas já coloco aqui em Pelotas, que também tem, não culpando o jovem. Podemos ver, né? O estado de São Paulo. O que está acontecendo lá em São Paulo? Por que aquela violência são provocadas por jovens? Não. Eu acho que isso aí é uma briga, posso dizer assim, é uma disputa entre classes sociais. Há muita injustiça. Acho que é por aí. Tá bem. Olha, só lembrando o telefone, Edna, já te passo, 3222-1571, para quem quiser participar do nosso debate. Pois não, Edna?
Então, o momento hoje aqui é que a gente é de provocar a reflexão e deixar as pessoas com vontade de participar da audiência pública, com vontade de ir para a internet e pegar subsídios. Que países já tomaram essa atitude que o Brasil quer de reduzir a maioridade? O que está acontecendo com esse país? Isso resolveu nesse país? Então, a ideia é essa, nós não sabemos responder todas as questões, nós estamos também aprendendo com isso. O que a gente tem, claro, que a nossa defesa é pela vida. Eu estou falando enquanto secretária executiva do COEP, a Heloísa enquanto membro da Caritas, e a Regina pelo CONER, e a CNBB nos encaminhou, todos nós, enquanto cristãos, temos um documento, né, que nos dá um subsídio do porquê nós somos contra, né? Porque nós somos a favor à vida. Então vamos refletir para dizer um sim ou um não. Então a importância desse momento é disso, de a gente estar buscando subsídios, né? Não dizer motivados por um assassinato de um menor a um amigo, a gente dizer, não, realmente tem que botar esse menino de 14 anos, de 15 anos no presídio. Isso, infelizmente, não vai resolver. Tem que punir, tem que cuidar desse menino, sim. Como diz a Regina, nós somos responsáveis enquanto cidadãos, pertencentes a essa sociedade, por todos, desde aquele que está na esquina nos pedindo dinheiro, aquele que está deitado, que está ainda meio-dia dormindo por efeito de drogas. Nós somos, essa responsabilidade é nossa. Então, ele acordou, vai ter vontade de novo de buscar a droga que nós estamos perdendo para esse processo aí, dessa invasão nos nossos lares. Ninguém está livre. Nós não estamos livres. Nós estamos falando também como mulheres, como mães. Quem é que me garante que meu filho, né, que eu eduquei com todo carinho, que eu amamentei com todo carinho, não vai se envolver no mundo das drogas e daqui a pouco não cometa uma violência? Quem é que me garante? Ninguém. Então, por isso que a gente tem que pensar assim, não ficar olhando só em função do outro e dizendo, que se rale. A gente tem que pensar também que isso pode refletir um dia na minha família, na minha casa. Eu não vou querer que o meu filho de 15 anos vá para o presídio. Eu não vou querer que daqui a pouco, é 15 anos, de repente não vai resolver com 15 anos, vai ser com 12. Não vai resolver com 12, vai ser com 6, com 7 anos. Né? Então nós temos que fazer essa reflexão por uma mudança, como já foi dito, por todo o sistema. O que está acontecendo nos presídios hoje? Essas pessoas que estão nos presídios estão saindo recuperadas? Que condições que eles estão vivendo? Que condições eles estão vivendo? Exatamente. O que oferece para ele não voltar a cometer novos crimes, enfim, né? Que condições eu estou dando para ele não voltar? Espera ele aqui fora, quando ele sai de lá, por exemplo. E o jovem, eu acredito que o jovem vai, sim, para participar de uma escola de crime, se ele entrar no sistema prisional do jeito que está. Exatamente. E eu, como católica, membro da Caritas e da Igreja Católica, como a Dina falou, a CNBB fez o documento em que a gente é sempre a favor da vida. E botar um menor de idade preso num presídio para adultos, onde o sistema já está todo comprometido e que a gente sabe que não recupera ninguém, ao contrário disso, porque eles não têm trabalho, eles não têm uma atividade de formação lá dentro, eles não têm uma atividade produtiva. E o jovem, vamos colocar os nossos jovens hoje, que estão falando em diminuir para 16, mas e aí depois vai baixando, como em países que têm esse sistema já e que tem políticas específicas, que não é tratado menor, que é punido, tem um sistema específico direcionado de acordo com a faixa etária. Então, não é uma coisa generalizante, assim, que não, é menor, vai para o presídio com adulto. Não é bem assim. Uma coisa que eu gostaria de entender, assim, né? Todos nós sabemos, por exemplo, que estamos discutindo e falando a mesma coisa, da questão da ocupação, da questão da educação, da religiosidade. E por que não se investe nisso, nos nossos presídios, né? Para onde é que vai esse dinheiro todo, tipo, né, que é arrecadado, né,
Por que não há uma melhor distribuição desse tipo de renda? Porque não há interesse, parece que há interesse às vezes para que a coisa continue como está, né? Eu me revolto às vezes com relação, por exemplo, eu gosto de futebol, mas eu estou extremamente revoltado com o que está se gastando com um estádio de futebol para arenas aí, quer dizer, um ingresso para um negócio aqui do Brasil e França que teve aí, R$100. Isso aí é para quem? Para que tipo de público frequenta essas arenas, né? O que foi gasto em Brasília nesses estádios? Então, eu acho que as questões até, para que essas questões que nós estamos discutindo aqui não sejam discutidas. Eu levo a crer que isso. Exatamente. É como assim, ninguém vai visitar, vamos supor, dificilmente pessoas se propõem para visitar os presídios, né? Era muito bom que fizessem essa experiência, porque às vezes tem assim, a situação desumana em que eles vivem, as mulheres. Às vezes é a superlotação, elas dormem no chão. Olha, só quem vai lá, né? Então eu vejo assim, tem dinheiro para fazer reformas em estádios que a gente não tem nem noção, né, do que estão gastando pela Copa. Não é que eu seja contra, jamais. Eu acho que é maravilhoso isso, tem que ter, né? Num país tem que ter, eu acho que é ótimo. Mas o que se investe em educação, em saúde? O que mais? Me ajude, meninas. Salário de professor. Exatamente. E medidas para diminuir a violência. Exatamente. Né? É isso que eu quero saber, o quanto se investe nesses projetos. Medidas socioeducativas. Exatamente, medidas socioeducativas, né, para recuperar esses meninos. E aí eu sei, olha, mães colocam assim, mas se matasse o teu filho? Olha, gente, eu não quero nem experimentar, eu não quero nem pensar numa dor que acho que só quem passou sabe. Mas também a gente tem que ver o lado desse que matou, porque ele vai continuar fora. Ele vai continuar fazendo, ele vai continuar matando. Então é uma pergunta que eu faço, eu coloco assim, Mara, para a gente ter uma ideia de inverter essa questão que está saindo na mídia da violência que esse jovem cometeu. E se nós invertêssemos, se um jovem, né, eu falo, se alguém comete um ato de violência contra um filho meu tirando a sua vida, e se é o meu filho que tira a vida de outro, eu vou querer colocar o meu filho nesse sistema que está aí? Aí eu, enquanto mãe, eu vou brigar de várias formas para que o meu filho tenha um tratamento que seja punido pelo que cometeu, mas de forma mais justa possível. Eu não vou querer colocá-lo nesse sistema que está aí. Na verdade, de uma forma orientadora, né? Que contribua, que faça com que ele saia daquele estágio que ele se encontra, né? É isso que a gente está querendo que as pessoas reflitam, né? Não é que a gente não deseje que alguma coisa aconteça para mudar, para tirar ele desse estágio, dessa fase que ele se encontra. Temos visita, a gente apresenta a nova convidada, é outra. Então, a gente está com muita alegria, a gente está recebendo a Neuza Ledesma, que é do GAMP, professora da Quinta CRE, né, nossa advogada, que vem fazendo também acompanhando, né, esse fórum, né, de que está refletindo sobre essa questão da redução da maioridade penal. Boa tarde, Neuza, tudo bem? Boa tarde, Diná, boa tarde, Rui, aos colegas Regina, Heloísa, aos demais companheiros que estão aqui e aos ouvintes. E aí, nós estamos aqui discutindo. Eu acho que a gente vai dar um intervalinho, né? Sim. Que tem um intervalinho cultural aqui e já voltamos, que aí a Neuza já esfria um pouco agora, né? Que está chegando do trânsito louco de Pelotas e nós retornamos daqui a pouquinho. Nós retornamos então com a Rede Coep de mobilização aqui na Rádio Com 104.5, quando são 2h06 do dia 13 de junho, né? Essa semana Dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio, vamos lembrar
Santo Antônio. Lembrando também que ontem foi o aniversário da Rádio Com e hoje nós estamos aqui comemorando, de certa forma, com um público muito seleto. É uma semana de aniversários. A Embrapa fez 40 anos, a Embrapa Clima Temperado fez 20 anos essa semana. Então, uma semana de comemorações, né? Que essa aqui é a nossa empresa que nos libera aqui para estar podendo trabalhar e fortalecendo as políticas públicas. Então, é bom lembrar, né? Isso mesmo. Bom, então nós começamos o programa com a participação do Pedro Neves, segundo bloco, de novo, ele, o nosso jornalista de plantão, com a sua voz encantadora. Fala aí, Pedro. Então, o Pedro... Bom, né? A juventude está presente. Juventude presente e também inteirada desses assuntos, participando com a gente. Ele está fazendo um trabalho de reportagem muito interessante agora. Sobre a questão aí da alteração da maioridade penal, ele teve um outro entrevistado, né, Pedro? Verdade, eu estive ontem na Defensoria Pública da cidade de Pelotas e conversei com o Dr. Igor Menini, defensor público do Estado. E ele tem uma visão contrária à redução da maioridade penal. Eu conversei com ele apresentou uma série de argumentos e, segundo ele acredita que a redução da maioridade penal não só não funcionaria, como levaria à falência do sistema prisional brasileiro, dentre outros assuntos, né? E ele apresenta algumas alternativas. Ele desenvolveu um projeto, agora não vou me lembrar qual a cidade, eu posso depois trazer essa informação, um projeto de educação em escolas, de mediação de conflitos, e ele apresenta alguma dessas alternativas. Eu posso passar agora o áudio dessa entrevista, mas ele fala por que ele acredita que não se deve reduzir a maioridade penal. Dr. Igor Menini. Vamos escutá-lo, então. Eu acho que é basicamente a educação. Eu cito um projeto que nós temos que se chama Escola de Líderes, onde nós vamos nas escolas conversar com os jovens. A gente aproxima a Defensoria Pública dos jovens na idade escolar e, analisando esse microsistema, fazendo uma análise aristotélica, passando do micro para o macro, a gente pode observar que nas escolas onde a Defensoria se aproximou dos jovens, informou sobre as leis, acompanhou a evolução escolar deles, houve uma redução de 90% da violência escolar. 70% de depredações em bens públicos, né? E isso é motivado pelo maior esclarecimento, pelo acompanhamento dos jovens, dos seus pais, né? Aproximando a instituição dos professores. Então, eu posso falar desse projeto em específico que nós alcançamos esses resultados simplesmente levando instrução. Esse projeto foi feito já em Rosário do Sul, Venâncio Aires, São Jerônimo, São Francisco de Paula e agora em Pelotas. E nós, em breve, também gostaríamos de voltar à emissora e trazer esses dados da redução da criminalidade na escola. Eu acredito que não há escapatória, temos que enfrentar isso da forma que é devida, que é com educação e aproximando as instituições da família, que precisa, obviamente, de apoio para evitar que seus jovens escolham um caminho mais fácil hoje em dia, que é o da criminalidade. Participação interessante, né? O que a gente mais ou menos tinha conversado no primeiro bloco, né, Pedro? Verdade. O doutor Igor, nessa conversa, ele me conversou um pouco sobre esse projeto. Nesse projeto, a Defensoria Pública vai até as escolas, faz uma série de conversas com os alunos e com os pais, na quais são dado aulas de história, de direito, de mediação de filosofia, mediação de conflitos. Então, os alunos formados nesse curso de formação de líderes, eles viram mediadores de conflitos. Então, eles passam a saber que as atitudes deles, por exemplo, se ele brigar com um colega e der um soco nesse outro colega, ele sabe que ele, sem nenhum tipo de processo, sem nenhum tipo de maiores complicações, ele pode pedir uma indenização de... Agora não lembro qual é o valor, mas é um valor bem alto. Então, ele sabe quais são as consequências desse ato. Ele ainda falou... Eu lembro que nessa conversa, até essa parte foi depois da gravação, já uma conversa mais em off, ele diz que ele não acredita que a impunidade seja o que causa a criminalidade entre os menores. Nas palavras dele, não existe nenhum estudo que comprove que os jovens não sabendo que os jovens sabendo que não receberão penas maiores, não é um motivo para fazer eles não irem ao crime. Entendeu? Então, os jovens sabendo as consequências dos seus atos e sabendo mediar esses conflitos, eles passam a resolver esses conflitos de maneira diferente.
Esses são o resultado da conversa do Dr. Igor. Muito interessante, Pedro. Eu queria aproveitar só um gancho antes de passar, Neuza, para perguntar para a Heloísa, para a Regina, desculpa, e quais seriam os maiores fatores que levam eles para a violência? Das conversas que tu tem com eles. Com eles? Eles relatam isso? Claro que a gente jamais pergunta, né, o motivo que eles estão lá, jamais. Isso aí é uma coisa que não nos cabe, não. Olha, o aliciamento, né, de menores é o tráfico. É o tráfico. É o tráfico, a droga. E só para complementar, o doutor Igor esteve numa reunião conosco lá do CONER, que o CONER é o Conselho do Ensino Religioso, e ele nos deu bastante força. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que ele vai nos servir muito, muito bem, eu acho, de nos dar pareceres, enfim, acho que é muito bom a participação do doutor Igor. Legal. Neuza, fantástico. Bom, retomando então, eu queria, assim, aproveitando justamente também o gancho que o doutor Igor colocou, assim, dizer que, em realidade, não são leis mais severas, não é a punição por si que vai evitar o aumento ou a manutenção desses altos índices de criminalidade ou violência, né? Nós acreditamos, e nós integramos o CONDICA, né, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e também fazemos parte do Comitê Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, que estamos desenvolvendo um trabalho, né, na representação da Quinta Cremas, enquanto professora, né, que também sou, além de advogada, e nós acreditamos muito na cultura da paz. Quer dizer, nós temos que mudar a mentalidade das pessoas, né, a forma como as pessoas trabalham suas relações conflitivas, porque ao natural existem conflitos. O problema é como a gente vê, a abordagem que se dá, a solução que se dá a eles, né? E nós temos que realmente trabalhar o aspecto da educação, né, de resgate de valores, né, o preconceito, a intolerância, né, a discriminação, são formas que também levam as pessoas acabarem delinquindo ou cometendo, no caso os jovens, né, adolescentes, atos infracionais, né. Então é importante que se tenha claro também que, em realidade, o ECA não prega, nem defende, nem estabelece nenhum tipo de impunidade. É um equívoco das pessoas em relação a isso, né? Em realidade, o ECA, eu até trouxe, e esquecendo, e uma das razões pelas quais eu me atrasei, além dos problemas de trabalho, foi buscá-lo para poder aqui fazer referência, né? O ECA estabelece formas de punibilidade, de responsabilização diferente do jovem adolescente do adulto. Então, é isso que as pessoas têm a dificuldade de entender. O jovem, ele é responsabilizado, sim. Existem as chamadas medidas socioeducativas que estabelecidas no ECA graduam, dependendo do grau de gravidade do ato infracional cometido, a forma como ele será responsabilizado. Então, ele pode ser advertido, isso é uma forma de punição. Ele pode prestar medidas de trabalho comunitário, também uma outra forma, né? Então, existem medidas em meio aberto e medidas em meio fechado. Quer dizer, a liberdade assistida, ou então ele é, né, retido na casa, né, porque o ato que ele cometeu é um ato realmente mais grave. Então, isso tem que ser verificado. Só um abre aspas com relação à punição. Eu lembro que nós tínhamos um projeto de voleibol lá na praia com o Edmar Fetter, e uma das punições mais severas que nós tínhamos era ficar fora de um treino. Sim. Né? Que é uma punição aparentemente inofensiva, né? Mas por quê? Nós tínhamos uma estrutura de equipe onde todos os alunos estavam envolvidos, né? Mas para aquele jovem, e nós lidávamos na época com jovens um pouco rebeldes, vamos dizer assim, né? O que é normal, mas criados de forma meio livre, assim. Então, a punição para eles ou era fora da música, ou era fora... O que eu quero dizer com isso, né? É que nas escolas, né, a questão da educação, ela pode estar envolvida em muitos projetos opcionais, né? Para as crianças, seja através do esporte, seja através da cultura, né? Seja através da educação, como o doutor ali falou, de forma de informação dos direitos,
né? E deveres correlatos. Deveres, né? É uma coisa que se trabalha também muito. Enquanto professora, eu sou professora do técnico, né? Sou professora de Direito no Estado. E sempre quando se trabalha com os alunos, eu busco fazer essa abordagem, né? O direito é uma via de mão dupla. Quando se fala direito, se fala num gênero assim, maior, né? Mas está embutido aí a ideia de direitos e deveres correlatos. Quer dizer, há um direito, existe um dever que se contrapõe, né? Então, eu sempre dou um exemplo assim, ó, o aluno tem direito a ter o acesso à educação, quer dizer, ele tem que ter garantida a escola, né? E essa escola tem que ser de qualidade. Então, o direito dele é poder frequentar a escola, ser matriculado na escola. Qual é o dever que ele, aluno, tem? Estudar. Qual é o dever que a família tem, antes disso até? É matriculá-lo, né? E fiscalizar e orientar para que ele realmente estude e compareça à escola. E ao Estado, ao poder público, ao dever de manter essa escola, né? A estrutura da escola, o pagamento dos seus funcionários e tudo mais. Então, tudo é assim, né? Em termos de saúde, nós temos direito, né, à saúde. A saúde é um bem de todos, é um dever do Estado, da sociedade, né, provê-la, né, de N maneiras, né? Então a pessoa pode tem o direito de receber a medicação, ou de ser internada, realizar uma operação, por exemplo, né? Ela tem esse direito. Agora ela tem que buscar, é um dever da família, por exemplo, vacinar a criança, né? O Estado tem que oferecer a vacina, mas a família tem que levar o menino, a menina, né, o seu filho, até um posto para receber essa vacina. Então, tudo é assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender, né? E especialmente os jovens, nós já fomos adolescentes há algum tempo atrás, né? Pouca coisa, né, guris? Nós que fomos jovens no meio dia, temos claro isso, né? Que, num primeiro momento, a tendência é da rebeldia, do questionamento, né? Eu quero ser livre, eu tenho direito. Tu enche a boca para dizer, eu tenho direito, e tu esquece que, correlato a isso, tu tem também dever, né? Então, nos cabe a quê? Nós, enquanto educadores, nós, enquanto responsáveis, né, pela sociedade, atuando em diversas áreas e setores, temos que, né, trazer essa discussão, estabelecer esse diálogo e construindo, né, quando é possível, regras. Quando falávamos na escola, eu acho muito importante que não se estabeleça regras de cima para baixo. Acho que é importante as regras do futebol, por exemplo, do esporte que tu desenvolves, né? Tem uma regra que são pré-estabelecidas, mas tem outras tantas, como essa, de evitar, né, ou impedir que aquele que descumpriu uma regra do grupo, né, ou a regra do próprio jogo, deixa de praticar o esporte. Pode definir com eles, olha aqui, ó, quem não estudar bem, quem não se dedicar às aulas, por exemplo, não ficar uns dias sem jogar, né? Treinará e tal, mas no dia do campeonato, que é uma coisa que eles querem muito, não vai, mas não poderá jogar, ficará no banco. É uma forma de estimular, olha aqui, ó, eu tenho que estudar, eu tenho que andar bem na escola, né, para poder praticar o esporte que eu gosto, né, ou participar de um grupo de teatro, CTG, o que for. É importante que as pessoas tenham essa noção, né, que eu ganho algo, eu vou exercer um direito, ao mesmo tempo eu vou cumprir a parte que me cabe. E todos nós devemos ter essa noção, né? Mas esses princípios, eles começam na família. Esses princípios, esses limites, o que eu devo, o que eu não devo, né? Isso é o papel da família. A escola é a segunda instância, a primeira é a família. Certamente, com certeza, a família que se posiciona, né, e que faz com que isso, como tu faz com a tua equipe de vôlei, né, dá limites. Olha, se ultrapassar, tu vai deixar de jogar. A gente tem que começar a fazer isso. Eu acho que vai ter que estar ensinando as pessoas a ser mãe novamente, vão ter que estar ensinando as pessoas a exercer o papel do pai novamente. Então, assim, é a família. E quando o promotor fala e urinar, é a escola, a questão da educação. Mas ela está na segunda instância. A escola tem que fortalecer princípios que a criança já tem que estar, ou 7, 6 anos, quando ele chega na escola, ele já tem que ter o meu limite. Se eu bater no meu coleguinha, isso está errado. Se eu sair com uma arma, com uma faca de casa, porque eu vou sair de casa para a rua, está errado. Então, são coisas, a gente está voltando a falar de questões morais e que tinham que no meu tempo era discutido isso em casa, né? Então,
nós temos que fazer essa reflexão. E aí tu vai estar criando leis e punições para um troço que está lá na base. Exatamente. Aqui, ó, desculpa, não? Assim, ó, só para colocar o que a gente vê aqui, eu tenho vários bilhetinhos que são trabalhos que eu fiz com os meninos lá, e a gente nota o que eles cobram. Eles cobram a família. Eles não têm. É só o que eles assim, a maior riqueza que eles têm no momento, em tudo lá, é a família. Aquilo ali é uma como é que eu vou dizer, me fugiu agora a palavra, para te trabalhar, para tu conseguir chegar neles, é uma coisa que eles têm muito... Receio? Não, A família é a referência. É a referência. Eles estão cobrando amor, a atenção da família, que a família não dá. Aqui, por exemplo, tem um menino aqui, ó. Até vou ler rapidinho para vocês, que eu acho que é importante. Aqui, ó. A minha família não me apoia. Eles não gostam do jeito que eu me visto. Então, eu moro com a minha avó. Eles não me aceitam do jeito que eu sou, do jeito que eu me visto. E quando eu sair daqui... eu vou me ajeitar, vou me arrumar e vou ser feliz com minha avó. Vocês entenderam isso aí? É a cobrança, a atenção da família. Muitos adolescentes, jovens, crianças não têm atenção da família porque a mãe sai para cá, claro, para trabalhar, outros vão para lá, vão para cá. E aquele vínculo, aquela afetividade, aquela reunião, da família está ausente. Então eles cobram muito isso aí. E tu falou uma coisa importante, eles cobram amor. Amor. Cobram amor. Atenção. É que é difícil amar diferente as pessoas que a gente não aceita, né? Mas eles cobram amor. Assim, Rui, só para lembrar os ouvintes, né? E o pessoal aí que estiver nos ouvindo, pode ligar para o 3222 1571, né? Nós estamos aqui, de repente, se tiver alguma contribuição para passar por telefone, estamos disponíveis. Mas assim, no dia 20, no dia da audiência pública, né? No auditório Dom Antônio Zatter, no CEPEL, a partir das 19 horas, nós vamos ter palestrantes, né? Que vão estar defendendo as duas posições, do sim e do não. Pelo sim, vai estar falando o Luciano Dias, que é um sociólogo da Fundação Milton Carlos, e o Fabrício Matiello, que é professor da universidade e um advogado. Pelo não, estará falando Ana Cláudia Lucas, advogada criminalista, coordenadora do Direito da Universidade Católica de Pelotas, e o promotor Wilson Farias. Olha só, então vamos estar com Ana Cláudia Lucas e Wilson Farias falando sobre uma defesa pelo não, né? Não a redução da maioridade penal, e pelo sim o Luciano e o Fabrício Matiello. Bem, vamos fazer a participação um pouco da Heloísa, está quietinha agora ali, não está falando, Heloísa, participar do debate, que está muito bacana. A gente está falando sempre na questão, volta na questão da educação, do limite, né? Da cobrança mútua, né, Heloísa? Sim, assim, só para complementar ali, ela trouxe o depoimento de um menino e a Diná falou da questão da família, que começa na família. E aí eu gostaria, assim, só de reforçar a questão do Estado, do papel do Estado, porque muitas vezes essas famílias não é que não amem os seus filhos, mas há dificuldade de emprego, dificuldade de uma série de saúde, de assistência social. O Estado negligencia um pouco as camadas populares da nossa sociedade. Então, se a pessoa não tem recurso financeiro, se falta a perspectiva de vida mesmo, como é que eu vou conseguir passar amor e enfrentar um problema de drogadição, muitas vezes, que é uma doença, que eu também sou uma pessoa que sou voluntária e faço trabalho nessa área, e a gente conhece muito a realidade do jovem usuário de droga e da sua família. A família não o abandona. Muitas vezes a família não entende que aquilo é uma doença, assim como ele não entende que a família não tem uma caminhada e um preparo para entender essa doença. Então é uma situação muito complexa, que precisa realmente do Estado, precisa de ajuda. Então a gente não pode assim colocar, né? Tem que entender os dois lados mesmo e ver que é uma situação muito delicada e grave. E que
lógico que diminuindo a idade penal desse jovem vai agravar muito mais a realidade toda dessa família. Vai piorar, no meu ponto de vista, vai piorar muito mais, não vai trazer nada de melhoria para essa camada social da nossa sociedade. Faz tempo que tu trabalha com esse público, Heloísa? 12 anos. 12 anos. E o que tu vem acompanhando? Assim, eu não sei, a gente tem uma comunicação aí, uma mídia muito que salienta bastante, né, as coisas ruins, né? A gente sabe que tem coisas muito boas por aí que não são divulgadas, que não tem o seu espaço, mas realmente assim tem aumentado muito esse problema do crack, principalmente aqui no nosso município. Sim, tem aumentado bastante o problema da dependência química, mas em contrapartida, a procura de pessoas que querem se tratar, porque a gente trabalha a questão da dependência e apoio à família, num grupo Amor Exigente que funciona no prédio da Igreja Nossa Senhora da Luz, ali na secretaria. Então, a gente trabalha a família inteira. Então, a gente ouve os depoimentos de mãe, pai, irmãos a respeito do problema da drogadição. E é realmente uma doença social. A partir do momento que aquela família entende que aquele filho está doente e o acolhe, o caminho para a cura é muito grande. E a gente tem exemplos até de frequentadores jovens que já estão em sobriedade, como a gente diz, só por hoje, que é um termo que se usa, porque como é uma doença e essa doença tem várias recaídas se a pessoa baixar a vigilância, mas que são bem, que eles estão conseguindo se manter bem com o apoio conjunto da família, da sociedade, muitos, o trabalho, pessoas que trabalham há um determinado tempo conseguem fazer acordo, se tratar e voltar para o trabalho. Então é uma rede que, se funcionar bem, é eficaz e não com medidas de colocar um jovem desse num sistema. Em realidade, né, Heloísa, não é repressão. Né? É orientação e coloca uma questão com muita propriedade. Nós temos que parar de culpabilizar o outro, né? Culpabilizar o próprio doente, né? Que é o que faz uso das drogas, culpabilizar o jovem, adolescente que cometer um ato infracional, quer dizer, como é que tá? A gente tem que pensar um pouquinho assim, quais são as causas disso aí, que tu perguntavas antes, né? Quer dizer, e que fatores que levam essas pessoas a delinquir, a cometer um ato infracional, um ato de violência, ou mesmo na escola de disciplina. A gente tem que parar porque, na verdade, assim, a violência, o crime, a própria drogadição, isso é consequência, é efeito. Então, é por isso que é importante se analisar as causas pelas quais, os fatores que levaram essas pessoas a esse estado. Na verdade, o que a Heloísa coloca, e eu acho com tanta propriedade, a nossa sociedade está adoecida, está doente. Nós não sabemos enfrentar as diversas mazelas e desafios que temos. E o Estado brasileiro, isso, quando se fala Estado, isso passa pela União, Estados-membros, né, os municípios, têm que tomar para si a responsabilidade que lhes cabe. Né? Nós precisamos de políticas públicas, políticas sociais que deem apoio para essa família, possibilitem ao jovem o estudo, garantam saúde, o trabalho, né? Um trabalho digno, que respeite as pessoas, que deixem elas desaflorarem, né? E se desenvolverem como pessoas, no caso dos jovens, em desenvolvimento. Né? O jovem adolescente é uma fase. E ele tem que ser trabalhado a partir da perspectiva não só jurídica, né? Mas da questão do psicológico, do seu emocional, como se dá o seu desenvolvimento. Isso tem que ser melhor compreendido pelas pessoas. E, infelizmente, não é. E o próprio Estado, como dizia a Heloísa, não está cumprindo sua parte. Quer dizer, no caso que ela trabalha mais, né? A própria questão no âmbito geral, assim, né? Da criminalidade, né? Dos atos infracionais. Quer dizer, aonde tu vai colocar esse menino? Será que prendê-lo é suficiente? Está provado, o nosso sistema carcerário é um horror, todo mundo sabe. Aquilo é uma escola de marginalidade, é uma pós-graduação, né? Porque um monte de pessoas amontoadas, desrespeitadas. Mas cometeram crime, as pessoas chegam, mas eles estão comendo do bom, do melhor, tem trabalhador aí que não tem o que comer. As pessoas erram no foco, né? Pois não? O
Só porque fala do microfone. O doutor Igor, ele, nessa conversa como a gente teve, ele classificou o sistema prisional brasileiro como um sistema vingativo, que serve somente para vingar, praticamente não repara a situação social da pessoa. E não resgata, porque na verdade, assim, ó, quando se estabeleceu, o que acontece? O sistema penal, né? Quer dizer, nós, enquanto cidadãos, abrimos mão da nossa pretensa liberdade, né? E passamos a responsabilidade ao Estado, que se criou, para efetivamente penalizar aqueles que cometessem crimes. Para evitar a tal famosa lei, né, de talião, olho por olho, dente por dente. Isso levava à barbárie, isso podia acontecer lá nos séculos passados. Depois, evidentemente, com a evolução da própria civilização, entendeu-se que isso não era possível. Então, na verdade, aconteceu isso. O cidadão abriu mão da sua liberdade e delegou esse poder de punição ao ente, né, criado para esse fim, que é o Estado, que vai administrar e gerir as atividades de um povo, de uma nação, né? Então, isso está se perdeu ao longo dessa caminhada toda, e agora estamos numa fase, no nosso processo civilizatório, ou a gente retoma alguns valores e princípios, ou estamos caminhando para a barbárie, e a barbárie em todos os níveis, né? É o desrespeito, é a discriminação, né? As pessoas não estão sendo valorizadas, não são bem maior que a vida. Não é a vida, por exemplo, é a vida digna, né? Esse resgate que tem que pensar. Vida digna, e não é para alguns. Aí é para todos. Né? Então, isso passa também pelo enfrentamento às desigualdades sociais, né? A forma de como o Estado se estrutura e a sua questão econômica. E não tem como se fugir. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado nessas nossas caminhadas, e se busca sempre assim, respeitar opiniões diversas. Né? Como dizia Rousseau, posso ser contra o que tu pensas, mas eu vou defender até a morte o teu direito de dizê-lo. Então, esse resgate do respeito ao outro, à alteralidade, quer dizer, o outro existe, não só eu. Né? Mas agora, eu tenho que também pensar em formas de construir uma sociedade que efetivamente garanta a oportunidade para todos, né, de modo indistinto. Né? O que vemos hoje é uma sociedade que prioriza alguns setores. Né? Então, muito poucos detêm nossa gama grande de riquezas, né? E aí o resto fica, né, a ver à margem dessa sociedade. Né? E os próprios serviços públicos, de igual modo também. Então, é isso que tem que se pensar. Eu queria aproveitar, escutar um pouco aqui a opinião do Gil Fernandes, que ele fica aqui observando, ele é um cara que tem umas posições muito interessantes, Gil, sobre esse nosso debate aqui. Eu confesso que a fala foi muito produtiva para mim, porque antes eu achava que deveria ser 16 anos realmente. E com a fala de vocês eu cheguei à conclusão que vocês estão certas. Tem que continuar a conclusão, né? Eu acho que essa é a minha opinião. Vocês estão certos porque o Brasil atualmente não dá para passar para dizer, não tem presídio em condições, não tem nada. Então tem que continuar 18. Eu mudei a ideia. Valeu. Já valeu o programa. Eu acho legal, só ontem lá no clube, eu falei sobre o que nós íamos falar do programa, e o cara saltou. Tem que matar. O cara tem que matar. Isso é uma barbaridade, né? E eu fiquei pensando, sabe que eu também tinha essa ideia, sabe? A gente não tem a informação, não tem o hábito de parar, sentar, para refletir, conhecer as pessoas que estão no meio, né? Porque é muito fácil tu largar uma opinião em cima do que vem numa mídia massiva aí no teu ouvido, né? É, uma raiva, né? Mas é que tá todo mundo cansado de tanta violência, né? Só que ela precisa ser debatida. E assim, eu gostei muito que ele tenha, que a gente já tenha conseguido dar frutos. Mas uma coisa assim que no grupo e na minha vida pessoal e quanto à minha formação de antropóloga eu gosto de colocar. A gente não deve nunca ser contra a pessoa,
e sim aquele comportamento e aquela atitude do momento que a pessoa... É preciso corrigir essa atitude, a coisa errada que a pessoa fez. E a gente, enquanto pessoa comum, a gente não separa a pessoa do ato errado. Aí a gente quer matar, a gente vai tirar a vida da pessoa, a gente vai ser tão cruel quanto aquele que cometeu a infração. Então, acho muito importante que a gente separe a pessoa da sua atitude. E essa atitude, se bem colocada, se bem trabalhada, pode ser modificada e a gente valorizar essa pessoa como ser humano. E isso prova que não dá certo a questão da violência, né? Claro que para mim é muito fácil falar aqui, né? Porque eu não, felizmente, graças a Deus, não tive um problema desses que acontecesse comigo. Na tua casa, né? É pertinho, né? De vários conhecidos já tive e tal. Porque é uma coisa muito dolorosa no início, né? Mas os Estados Unidos nos dá o exemplo, né? Que é um país que usa da violência, né? Das armas, né? Para sobreviver, né? Da imposição, do controle da vida, né? Da punição através de injeções letais, de cadeira elétrica, que não funciona, né? O maior consumo de crack no mundo é nos Estados Unidos, né? Eles não conseguem através da força. E tem que ser através dos movimentos sociais, tem que ser através da discussão, da comunidade. E o Brasil é um país que tem essa condição, essa diversidade, né, cultural, religiosa e até a própria diferença econômica, ela facilita um pouco essa discussão. O que falta talvez para nós seja uma consciência de cobrança do que a gente vem falando aqui, na questão da educação e políticas públicas. Mas política pública não colocar no papel. Porque aí ela é perfeita, né? Nossa Constituição, os direitos dos menores são perfeitos. Mas essas questões aí que nós estamos debatendo. E quem faz valer e as leis e tornar a teoria na prática somos nós. Somos nós que devemos estar fiscalizando, promovendo, divulgando, né, Rui? Então, por isso que é super interessante as pessoas se envolverem, participarem desses momentos de debate que vai se ter. Vamos lá, Pedro. O Valdemar acabou de ligar aqui para a rádio. Ele pediu primeiramente para parabenizar o debate. Tá muito bom. Ele lembra, ele citou um exemplo de países, por exemplo, como o Japão, onde a maioridade penal é maior do que aqui no Brasil. Então, ele usa isso como argumento para dizer que não é a questão da maioridade penal. E ele mandou um abraço pro Gil, pro Rui, pra Diná, para todos aqui os nossos ouvintes. E ele cita uma frase do Gandhi, que ele diz que se nós continuarmos nessa política nessa coisa de olho por olho, nós acabaremos todos cegos. É verdade. Abraço, Valdemar. Obrigada. Então, assim, já que Rui, assim, eu quero comentar o seguinte, pessoal, também que é um outro lado, assim, para refletir. Vivemos o ano da juventude. No final do mês de julho, vamos ter a Jornada Mundial da Juventude. Vamos ter o Papa, né, da Igreja Católica no Brasil, sua primeira viagem vai ser aqui no Brasil para estar junto da juventude. E a gente está sempre querendo punir a juventude. Nós entramos o ano, né, apesar do ano ser da juventude, nós entramos o ano vendo aquele monte de jovens sendo mortos, né, num incêndio, né? E a gente continua colocando sempre os nossos jovens ainda nessa linha, eu acho assim, de frente. E aí, refletindo, quem é que morreu na época qual era o maior índice de mortes durante as guerras? Eram de jovens. Né? Quem é que morre ainda em função hoje? Quem é que está no presídio? São os jovens. Né? E a gente continua punindo e querendo punir mais a juventude. Se ela vai procurar emprego, ela não pode, ela não tem grandes portas abertas, porque ela não tem experiência. Eu tenho que ter experiência para trabalhar. A experiência eu vou ter, mas na minha fase adulta. Então, assim, é mais um ponto para a gente estar refletindo e as pessoas fazer leituras para a gente ver, bom, vamos parar. Assim, a gente tem políticas para as crianças, a gente tem políticas para os idosos, né? Tudo ainda em fase ainda de ser aprimorado, mas a gente já tem. E como diz a Nilza, a gente não tem ainda políticas públicas para a juventude. Tá bem, gente. Olha, então nós estamos caminhando para o nosso encerramento desse maravilhoso bate-papo com os colegas, né? Os colegas que eu digo, porque nós somos totalmente, né, enganjados nessa campanha de ir contra
essa posição aí de diminuir, e a gente tentou abordar um pouco esse tema aqui. Acredito que as pessoas que nos escutaram, né, vão refletir um pouco sobre a posição, porque são pessoas que entendem do assunto, que têm o convívio desse meio social. Vocês têm mais alguma coisa para colocar para a gente, pessoal? Eu quero só deixar uma reflexão aqui, ó. Cada um encontra o que procura. A polícia procura em cada ser humano o assassino. O sábio e o filósofo procuram em cada assassino o ser humano. O cristão procura Deus em cada pessoa, até nos assassinos. E cada um vai ao encontrar o que procura. A polícia vai ao encontro do assassino, o filósofo vai ao encontro do ser humano, e nós cristãos encontraríamos Deus em cada pessoa humana. Então é para refletir mesmo, né? O que vamos fazer. Tá aí, Regina. Obrigado, então, por essa reflexão, essa contribuição. Por favor, Deus. Eu só queria deixar, então, o meu agradecimento ao convite à participação e dizer, assim, que é importante que todos nós busquemos essa reflexão e não buscamos achar o caminho, né? A gente não pode se omitir. Somos todos responsáveis, precisamos nos comprometer efetivamente com essa luta, né, por dias melhores para todos nós, especialmente para a nossa juventude. Não podemos, pura e simplesmente, achar que penalizando vai resolver, e sim buscar caminhos alternativos, soluções que possam estar contribuindo, né, para essa sociedade que se quer construir, mais humana, mais solidária, né? Isso não se dá do nada, é difícil, pode ser bem complicado por vezes, mas temos esse compromisso, acredito eu, né, ético, moral, religioso, né, para alguns, de, né, estar realmente agindo, né? Não é suficiente tão somente se denunciar ou apontar erros, né? Acho que nós temos que junto formar, como diz a Heloísa, né, essa teia, né, essa rede de pessoas e serviços, né, que realmente estão aí engajados, buscando, então, construir uma sociedade boa para todos nós. Legal. E esse espaço aqui da Rádio Com justamente tem esse objetivo, né? Essa emissora, ela cumpre totalmente a sua função de rádio comunitária, né? E é um espaço que vocês podem utilizar a hora que quiserem. E, Luísa, obrigado pela tua participação, né? Parabéns pelo teu trabalho, um trabalho muito gratificante, deve ser, né? Para ti e também para todas as famílias, né? Que têm a possibilidade de ter contato com o teu trabalho lá, né? Com certeza eu agradeço, assim, a oportunidade e assim, só queria dizer isso, que as pessoas antes que eu me coloco junto nisso. Antes da gente dizer sou a favor ou sou contra, uma coisa tão importante que vai e que envolve todos nós, que a gente pense a responsabilidade que a gente tem pelo sim e pelo não. Que não é simplesmente tem que ser preso, tem que ser morto. Não, eu sou mãe, eu tenho filhos, se não os tenho hoje, terei. Né? Tem sempre alguém da nossa família que está envolvido, é uma sociedade, a gente não tem como ficar fora disso. Então, só isso que eu peço, que as pessoas reflitam, se informem, busquem bastante material e que participem desses debates, sim, porque ali é que a gente constrói de verdade algo produtivo para que a gente possa cobrar depois. Porque com o empenho da sociedade a gente vai mudar e vai ser realmente a favor da vida, que é isso que devemos ser, a favor da vida. Obrigada. Obrigado. Realmente a questão da informação, né, Dina? A informação eu acho que é fundamental para que a gente possa argumentar, conversar, né? E se informar a nossa realidade também, né? Porque muitas vezes a gente está vendo a realidade com muito mais eficiência de outros países, de outros centros, e que não é a nossa realidade. O pessoal fantasia muitas coisas que não acontecem aqui, né? Tanto pelo lado ruim como pelo lado bom.
né, Diná? Então, acho muito proveitoso esse nosso debate. Obrigada a todos, né? Todas e todos, a Regina em especial, a Neuza, a Heloísa e todo o grupo que faz parte da comissão da Semana Social Brasileira, né? Que provocou, né? Toda essa ação, e a gente também está buscando subsídios para também tomar uma postura, uma decisão sempre pela vida. Então quero agradecer a todo mundo, mandar um abraço muito especial ao CJ, que agora é papai, né? Tá, papai, né? Um grande abraço ao CJ aí, nós estamos querendo que ele passe logo essa fase de bebê, que a gente está precisando dele aqui. A rede de mobilização social precisa dele. E a todos os participantes, hoje pela manhã tivemos a reunião do COEP, então de novo lá as nossas formiguinhas de plantão, Caroline, seu Carril, Maria da Graça, Michele, Bárbara, toda a turma que está sempre nos acompanhando. Essa rede cada vez fica maior, né? E com uma missão muito importante, fundamentalmente, de levar a informação. Como a gente começou o programa dizendo, nós não estamos aqui... claro, a nossa defesa é pela vida, então é contra, né? Mas respeitando também todas as opiniões e fundamentalmente pedindo para as pessoas se informarem, irem atrás de informações, trazerem subsídios. Quem quiser voltar aqui tiver outra postura, a gente está aberto, porque a gente faz um trabalho de inclusão, né? Social, e isso tem que ser prevalecido. Então, um grande abraço, boa tarde a todos. Estamos aqui com o nosso menino Bruno Marcilli, né? Não, agora o jornalista. E aí, Bruno? Chega aí, dá um alô aí pro pessoal que tá ouvindo. O Bruno começou Eu nem ia falar, mas já que vocês insistem, né? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Com, também aos convidados. Aqui eu tava ouvindo, né? Um tema meio polêmico, né? Esse, mas que precisa ser tratado, né? Como sempre. Tá bem. Cara, e tu tá bem? Tranquilo? Tudo tranquilo aí na função do TCC, né? Um período... depois tem festa, né? Não dá pra convidar todo mundo, né? Que ouve. Mas... Não vamos dizer o endereço aqui. Se Deus quiser, aí vamos estar fazendo nossa comemoração, né? Com certeza. Mais uma etapa vencida. Quase vencida. Falta a defesa. Nós nos sentimos também com esse diploma, né? Porque, com certeza. Sabe quanto a gente torce pro tio Bruno? Era o nosso estagiário antes do Pedro das Neves lá, né? Então, a importância, né, de ter esses meninos juntos, né? Maravilha. Essa gurizada, que eles têm essa capacidade de transformação muito mais do que nós, né? Está nas mãos deles. Estão nas mãos deles e é sempre bom tê-los por perto. Obrigado, Rui, pelas palavras. Eu também quero dizer que a família Coeb faz parte do meu ser, né? Enquanto Bruno Marcilli, enquanto ser social também. E aprendi muito com essa mobilização, com esses pensamentos, e acredito que eu já utilizo eles no meu trabalho, já exerço a profissão mesmo que ainda não esteja com o diploma na mão, né? Mas... Tá escrevendo lá pro diário, né? Tô escrevendo, tô lá no diário, na parte esporte, né? Falando sobre vôlei? Vôlei ainda não, quem sabe a gente abra lá um espacinho de vôlei, né? Já que tu adora tanto. Ele sabe que eu amo vôlei e ele futebol. É bom. Tudo que é esporte é muito bom, né? É isso aí. Faz muito bem. Valeu. Obrigado. Parabéns. E o tchau aqui do nosso repórter aqui. Pedro, dá um tchauzinho pro pessoal aqui que não vai ouvir essa voz bonita mais hoje aí, né? Um rapaz bonito também. Escrevam pra ele. Vai, Pedro. Obrigado pros ouvintes, um abraço, e lembrando que quem pegou o debate na metade, não conseguiu ouvir depois, o programa estará disponibilizado na íntegra no nosso canal do YouTube, Coeb Pelotas, junto com as entrevistas que nós apresentamos hoje do Dr. Igor e também com o presidente do Conselho Municipal de Assistência. Valeu. Então tá, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez agradecemos a todos e a Deus, principalmente pela oportunidade, né, que nós tivemos esse momento maravilhoso aqui. A Rede Coep de Mobilização vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima quinta, se Deus quiser, com mais informações para vocês. Até lá.